Fala, abençoado, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Of Jesus. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma amiga, uma mãe, uma pessoa que desde o início do meu ministério, da minha vida com Deus, sempre esteve presente, orando, ali semeando na minha vida, declarando palavras de bênçãos. E a gente já estava aqui conversando um pouco sobre o que Deus já está fazendo daquelas promessas, mas eu quero apresentar a vocês Pastora Madalena, seja muito bem-vinda, minha irmã. É um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho Igualmente. quem é a Madalena, Amém, amém. quantos anos, de Outros onde de veio, onde veio, CPF brincadeira. sem problema. É graça e paz, povo de Deus. Aqui é a Bispa Madalena, Isso. da Igreja Restauração Churches, daqui de Vitória mesmo. E pela misericórdia do Senhor, né? Eu estou aqui de frente a um profeta. Eu quero honrar esse profeta, mediante aquilo que Deus tem feito na minha vida através dele. Então, eu já sirvo ao Senhor há 33 anos, graças a Deus. Fui muito bem casada. Hoje eu sou viúva, tenho 4 filhos e 3 netos lindos. E ali estou seguindo a caminhada e o processo com Deus. Processo que muitas vezes não é fácil, né, minha irmã? Ainda mais quando a gente fala, eu caminho com Deus. É algo que nos faz de fato assim viver coisas sobrenaturais, milagres, mas normalmente antecede algo bem difícil, né? Então, para a galera te conhecer que tá aqui, a gente vai deixar o perfil dela, link aqui para vocês conhecerem. Mas Madalena, conta pra gente, você nasceu no berço cristão, como que foi a sua jornada? Você falou já que você é viúva. Vamos voltar lá atrás para o pessoal conhecer a sua história, até eu mesmo conhecer um pouco mais a fundo. Às vezes a gente conversa ali superficial, né? Sim. Já conheço a Bispa Madalena, já conheço essa mulher de Deus, mas como que foi até aqui, né? Até aqui. Então, eu nasci no interior de Castelo, por um município chamado Lembrança. E ali eu nasci num berço espírita. Espírita, Sim. ó, A minha avó, ela tinha um centro espírita. E o sonho dela é que eu fosse uma das médias ou mãe de santo dela. E eu disse à minha avó que eu não tinha interesse. aham, Eu comecei a ler a Bíblia muito cedo, já com meus 12, 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a me interessar pelas palavras de Jesus, o que ele falava. Eu falava muito com a minha avó que eu queria ser um João Batista. olha, que legal. Eu queria pregar igual João Batista, eu queria ter aquele vigor no espírito. E minha avó, ela entendeu a tal ponto que eu pregava para os médios, todos incorporados dentro do centro dela. Uau. Eu preguei mais de 3 anos tipo, eu nem sonhava em ser evangélica, tal coisa, Uhum. Você mas pregava a Bíblia, o que pregava a você palavra. Eu lia. lia a Bíblia e falava da salvação, eu falava que aquilo ali não produzia salvação, não Uhum. incriminava nenhum deles, não falava para Ah, incriminar, julgava não. eles. Aham. Mas porém eu Anunciava. falava, anunciava a palavra e muitas pessoas iam não só mais para ver aqueles médicos se manifestarem, mas iam para ouvir a palavra de Deus. Uhum. E ali então a gente morava nesse interior, próximo à região de Castelo, que é Uhum. um dos nossos estados aqui, né, município. Então chegou uma época que eu comecei a ouvir rádio e eu passei a ouvir a Rádio Espírito Santo. Ali então tinha um programa de várias pessoas. Eu comecei a ouvir. Eu sempre me interessei por oração. Foi ali que eu comecei a aprender a ser intercessora. Então eu escrevi uma carta para um daqueles programas na época, que eu queria muito conhecer Vitória do Espírito Santo Uhum.
naquela sequência, né? E o qual sou muito apaixonado pelo meu estado. Uhum. Não devido pelo nome, mas pela a potência que o estado do Espírito Santo nos oferece. Então, chegou uma época que eu falei com os meus pais que eu viria embora para essa capital. E aconteceu que eu vim embora para a capital. Mas vindo para a capital, eu já vim noiva Uhum. e casei com essa pessoa, o senhor Adalto Raimundo, qual os descansa no Senhor, morreu um servo. Nos casamos e voltamos para o interior, trabalhar na lavoura, no cabo da enxada, viver do que plantava, e ali fomos cultivando a terra. Chegou uma outra época que eu falei para ele assim: vamos embora. Eu acho que a gente vai crescer no estado ou na capital. Aí viemos embora para cá. Na época a gente só tinha só uma filha. E ali fomos trabalhar aqui e começar a crescer. Mas chegou uma época que tudo foi difícil para nós. Imagina. Eu vi coisas que, tipo assim, aconteceram na minha vida que jamais eu imaginaria que eu teria estrutura de ver acontecer. Que foi a perca, né, do meu esposo quando eu fiquei viúva. Ali me tornei uma pessoa sem chão. Foi com quantos anos, assim, que Eu- aconteceu isso? Foi no ano de 2000. 2000? 2000. Um ano de nascido. É muita história, né, meu irmão? Muita história. Só que nessa época eu já era evangélica. Tinha Uhum. já uns 4, não tinha mais, tinha uns 6 anos de evangélica, né? Só que depois, quando meu esposo morreu, eu não tinha estudo. Eu trabalhava em empresa de serviços gerais Isso com 4 filhos, né? Pra cuidar. para cuidar. Sem renda, sem estudo, eu tive que voltar para a escola, começar a 4ª série, estudar, terminar a 4ª, terminar a 8ª série, terminar 1º grau, 2º grau, e ali começar então a minha caminhada para esse futuro que eu tô nele hoje. Sem contar que depois que eu passei por tudo isso, não só pela viuvez, né, e aqueles 4 filhos, eu tive uma depressão profunda de 5 anos sobre uma cama, ao ponto dos meus próprios filhos ter que mudar roupa em mim, me alimentar, porque meus filhos tinham medo que eu morresse. E nesse período sempre buscando a Deus, clamando a Ele que eu queria uma chance, eu queria sobreviver. Mas um dia eu tive um sonho com a minha cura. Glória a Deus. Eu estava dormindo, eu lembro assim no sonho, um anjo se posicionou nos pés da minha cama e me perguntou o que eu queria. Eu disse no sonho: eu quero ficar curada. Só que de repente, nesse sonho, havia um outro corpo, o meu e um outro. E aquele anjo, naquele sonho, dizia assim: o corpo que você escolher, este será dado. Aí, naquele sonho, eu tinha uma escolha de olhar para qual corpo eu ia, né, Uhum. coabitar nele, tipo. E quando eu escolhi o corpo curado, aquela voz dizia assim: a partir de hoje, você não viverá para si mesmo. Estás disposta a fazer a obra? Eu falei: tô. Então aquela voz dizia assim: então fique curada. Uau. E só que eu pensava que era aquela noite que eu ia ficar curada. Uhum. Ainda fiquei mais 3 meses com
uma doença incrível, que é a tal da depressão, fora um outro problema que eu tinha, que era artrose, artrite, bico de papagaio, uma linhagem, Isso tudo, né? só isso aí mais um pouquinho. Pois, amado Deus, pela sua fidelidade, o seu poder, a cura foi completa. Ah, glória a Deus. A cura foi instantânea. E hoje, um dos dons espirituais, já adiantei um pouquinho, né? Uhum. Um dos dons espirituais mais, vamos falar, frenéticos na minha vida é o dom da cura e da intercessão. As pregações, às vezes, eu nem aprofundo muito, porque sei que Deus vai me usar no profético da cura. Uhum. Então, É ali que Deus é o encargo que ele tem para você, né? sim, esse, Aham. esse é o encargo que Deus tem sobre a minha vida. Hum. Então, o meu processo, né, para me chegar hoje como bispa, como avó, intercessora, como mãe, eu te alego que não foi um processo tão fácil como às vezes as pessoas pensam assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero uma facilidade. É tipo assim, vai acabar os seus problemas, né? Para acabar os seus problemas. Não existe acabar os problemas. Até porque quem traz a solução dos problemas é Jesus. É Ele quer que verdade. você apresente a ele o problema. Tipo a mulher samaritana, a mulher do fluxo de Uhum. sangue, Sim. aquela mulher corcunda, né? O homem leproso. Então Jesus, ele quer que você apresente a ele o problema. E eu fui uma das apresentadoras de problema para Jesus. Vários problemas. E hoje, nesse novo tempo que eu estou nele, né? Não só como bispa, como pastora de igreja, ou quem Uhum. quer que seja, né? Eu valorizo o tempo com Deus. Glória a Deus. Se você tem tempo com Deus, Deus tem tempo com você. Amém. É como o pai se achega ao filho. Se o filho se achega ao pai, com certeza esse pai, ele vai ter tempo de ouvi-lo, socorrê-lo, né? E os dois têm que ser amigos Sim. e muito bem próximos. Então, hoje eu não quero desfazer de ninguém, quem quer que seja, Sim. mas o meu maior tempo é com Deus. Você conhece ele, né? Eu conheço o Pai. Eu tenho essa intimidade próxima com Ele. Isso é muito forte, Madalena, porque hoje, dou graças a Deus que eu entendi isso assim cedo, né? Mas tem uns 2 anos também que eu tô nessa pegada de entender o seguinte, eu tenho falado um pouco sobre isso, que eu quero passar uma eternidade com alguém que eu passei uma vida. As pessoas falam, você tem que buscar Deus para viver uma vida eterna com Ele, né? Para você ter a salvação. Mas eu, assim, e só isso já bastava, com certeza. Mas você viver uma vida com Deus. Hoje eu acordei, tomei um café, fiz um cafezinho, fui para a varanda, conversei com Jesus ali na minha varanda. Ei, Jesus, tudo bem? Bom dia. Tudo bem aí? Pai, tá difícil aqui, tal ponto, me ajuda. Tava vindo no carro agora pra cá, conversando com ele. Falei, Jesus, é normal isso?
será que é só comigo? Então, é, eu acho que é muito sobre isso, sabe, Madalena? A gente vai sim passar uma eternidade com Deus, mas lá tudo vai ser perfeito. E agora, na nossa imperfeição aqui, é que a gente consegue ainda constatar ainda mais a grandeza, o amor de Deus. Agora que eu posso fazer alguma coisa para cooperar com Ele, sabe? Lá na eternidade eu vou adorá-lo por toda a eternidade, eu não vou sentir dor, não vou sentir. Amém, glória a Deus, e aí isso vai ser maravilhoso. Mas é nesse momento, nessa curta vida que nós temos, que a gente pode fazer alguma coisa para Deus. Sim, ajudá-lo de alguma forma, se é que a gente pode ajudá-lo. Mas hoje eu vi um vídeo muito legal falando sobre adoração, né? Um dos significados da palavra adoração na teologia, né, que a gente vai estudar, é uma resposta. Então eu vejo que Deus está fazendo, eu vou conhecendo cada vez mais Ele, aprofundando cada vez mais o meu relacionamento com Ele, eu vou correspondendo a Ele. Eu vi o quão glorioso Ele é, então eu vou dizer, maravilhoso és tu. E isso é muito poderoso, né? Eu acho que é um outro nível que a gente tem de relacionamento, porque a própria palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, Ele quer ser achado, sabe? Ele deseja ser achado. Uma vez eu vi um grande teólogo falando sobre isso. Deus é como se ele brincasse, e falando assim, uma historinha, né? Uma ilustração. Falando, Deus é como se fosse um pai e uma criança bem novinha, onde ele brinca de pique-esconde, e ele se esconde atrás das cortinas, mas deixa o seu pé para que o filho possa achar. Então, tipo assim, ele quer que eu ache ele, sabe? Ele tá ali disposto a se relacionar com você. E isso, Madalena, é algo que falta um pouco na nossa geração, principalmente dos jovens, né? Que eu falo tanto. A gente sabe, se entope de tantas agendas, tantos compromissos, e às vezes até para Deus, um aeroporto atrás do outro e tal, aquela coisa. Glória a Deus, está sendo feita a obra, mas às vezes a gente não tem tempo pro Deus que a gente serve. Isso não é meio hipócrita assim, né? Poxa, peraí. Qual a última vez que eu tomei um café da manhã com Jesus? Qual a última vez que eu conversei com ele? Uai, não faz sentido, uai. É a mesma coisa, como se eu pegasse um Uber, sim, né? Eu levo todo mundo para tantos lugares, eu levo tantos destinos, as pessoas aos seus destinos, mas eu não aproveito o meu carro, né? Eu não faço uma viagem. Então, pode continuar falando sobre essa história, mas eu quis fazer um parêntese sobre andar com Deus, caminhar com Deus é muito importante. E por falar de Jesus, mesmo Jesus ter me curado as minhas dores, ele não curou a depressão. Por que que ele não curou? Porque ele queria uma mesa comigo. Ele queria uma intimidade comigo. Aí um dia na minha cozinha, eu reclamando com Jesus, que eu não estava suportando a pressão da depressão. E ele disse assim: prepara a mesa. Prepara a mesa. Eu disse: Jesus, preparar a mesa? Como é preparar a mesa? Aí Jesus disse assim: coloca uma xícara de café para mim. Forre a mesa. Que todos os dias eu virei. E ali, pastor, eu passei então todos os dias a preparar uma mesa para mim, sentar Jesus, com Jesus. muito bom. Isso foi aproximadamente uns 3 meses.
eu sentava e ali eu começava a contar as minhas dores, as minhas tristezas que eu estava sentindo, que eu não estava sentindo. E interessante que parecia que eu estava ouvindo alguém me responder. Todos os meus questionamentos que eu fazia não eram em vão. Eu sentia que ele estava ali, então, Te ouvindo. me ouvindo. É como você falou, o pai, quando quer que o filho encontre ele vai para de trás das cortinas, mas mostra os pés. E ali naquela brincadeira do esconde-esconde, o que que esse pai quer? Que o filho se aproxima dele. Sim. Ele não quer outra coisa. Assim foi eu, né, nas minhas caminhadas, ainda nas minhas caminhadas. Mas todo o processo que eu passei, eu sentia a proximidade de Deus perto de mim. Eu nunca te abandonou, né? Nunca me abandonou. Algo que eu até compartilho às vezes com as pessoas sobre você mesmo. Nem sabe que eu tô falando de você, tá Então, vendo? tô muito importante, né? Eu acho muito legal a sua experiência, que você fala que quando Deus recolheu o seu marido, né? Você virou para Jesus, né, e falou: a partir de agora, o Senhor é meu esposo. Conta um pouquinho pra galera sobre isso, porque, né, tem gente hoje que tem um atrás do outro, aquela coisa, mas pra você decidiu de fato ter Jesus como seu esposo. Eu decidi, de fato, ter Jesus como meu esposo, porque está escrito lá em Isaías. Uhum. E ali, eu chorando, né? Naquela situação toda, de acabar de sepultar o companheiro, e falei, Jesus, e agora? E o próprio Jesus, pastor, se apresentou a mim para ser o meu companheiro. Ó, Para ser o meu companheiro. Portanto, tinha época que às vezes faltava alguma coisa na minha casa, e meus filhos, não tem o sapato, não tem o vestido. Eu digo, olha, fala com teu pai. uhum. Fala com ele, porque daqui a pouco eu te garanto que a provisão vai vir. Glória a E, Deus. e até os dias de hoje, na nossa casa, este é o pai que nós temos. Além de marido fiel, que vai vir buscar a sua esposa, que é a igreja, que é a noiva, né? Uhum. Eu tenho ele próximo de mim. Ele não me abandonou. O que que você precisa mais, né? É, ele tá ali do seu lado. E, Mará, como que foi pra você quando Deus revelou você essa obra, Restauração Church? Como que foi o início? Pra galera ver de fato que, né, como você falou, não é fácil. É uma maratona, não é uma corridinha. Não é a corretia. Então, eu estava no meu quarto orando, quando Deus falou para mim assim: suba ao monte, que eu te darei um sinal. E uma pastora, minha amiga, faltei em aliança com ela também. Não só a mim Deus revelou a igreja, mas revelou para ela. Uhum. Só aquela pessoa que era coisa da cabeça dela. Aí, nesse período que eu subi ao monte, meus horários de subir ao monte sempre é de 10 ao meio-dia. Uhum. Hora que o sol tá quente, hora que Aí, ninguém quer Márcio, ir, é hora de 10 a de meio-dia. 10 a meio-dia. E é todos os dias. Aí, quando eu tô no monte, eu tava orando de olho fechado ali,
Deus mandou que eu abrisse o olho e olhasse para uma outra parte do monte. Ali eu vi um lençol azul, a média de uns 5 metros. Mesmo eu estando longe, dava para medir a distância e Uhum. daria um. Eu falei, Senhor, o que é aquilo? Ele falou assim para mim: é um sinal do que você quer. Vá para casa. Aí então eu entreguei. No outro dia, no mesmo horário, de 10 a meio-dia, que eu volto ao monte, outro sinal. Um lençol vermelho. Não naquele lugar que estava o azul, mas na outra direção estava o lençol vermelho. E aquele lençol balançava, sacudia. Falei, Senhor, o que é isso? Ele disse assim, o segundo sinal que você quer, para você abrir sua igreja. Aí a minha irmã estava de folga. Eu disse a ela assim, você quer vir ao monte comigo amanhã, tal hora, 10 a meio-dia? Ela, tá, eu vou. Pois justamente ela veio. Inclusive, ela trouxe uma sombrinha. Eu falei, por que você trouxe sombrinha? Ela falou, vai que chove. E eu comecei a orar. E o Senhor falou assim, eu vou te dar um sinal maior do que o de ontem. E do de antes de ontem. Trarei sobre ti agora uma grande chuva. Pastor, por incrível que pareça, não tinha uma nuvem no céu que contasse nada. Nem aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Não tinha. Não tinha essa nuvem. Aham. E ali nós começamos a orar, eu mais a minha irmã, e Deus tomou no poder. E quando nós abrimos o olho daquela unção profética, estava chovendo. Ó. Chegamos em casa toda molhada. Falei, Senhor, e agora? Eu já não entendi mais o sinal. Quando foi à noite, por volta das 19 horas, alguém bate no meu portão. Aí, essa pastora, minha amiga, eu vim te dar um recado de Deus. Ela nem entrou para dentro. Falei, qual é o recado? Deus falou que ele te entrega a chave hoje, a porta está aberta e ele tem urgência que você abra essa porta. Falei, meu Deus, como que eu vou abrir igreja? Sem recursos, sem isso, sem aquilo. Foi quando eu comecei a falar com o irmão. Ah, é verdade. Falei, irmão, olha, Deus me deu uma direção assim, assim, assim. Eu até pensava que você ia reunir comigo, porque nós pegamos a causa com tanto amor que nós fomos para cima. Não tinha dinheiro para comprar tinta, apareceu o dinheiro. Não tinha dinheiro para eletricista, apareceu o dinheiro. Não tinha dinheiro para começar nem para comprar a caixa de som. Eu lembro de tudo isso. Então, Só lembro Deus, que a gente tomou um café, você me contou e eu falei, minha irmã, vou te passar aqui algumas coisas que desde novo eu tô na igreja, né? Então, eu acho que essa visão aqui é bem legal e tal. Eu lembro que a gente desenhou os ministérios, desenhou, né? Que vai ser o louvor, vai ser um culto da semana, vai ser da palavra. Eu lembro que a gente desenhou isso tudo junto. está tudo guardado. Ah, Esse é o Deus a quem nós servimos. é. O Deus que te dá detalhe para cumprir o propósito. Ele não te dá o propósito primeiro. Primeiro ele te dá os detalhes. Ou quebra-cabeça. Sim. Entendeu? Se você tiver posicionado, além do quebra-cabeça que ele te dá e os detalhes, ele, junto com você, ele acaba de concluir o processo, te entrega. Diz assim, aqui está o processo concluído. Amém. E é assim que eu tenho vivido nas últimas horas. Quando eu penso que eu não vou conseguir, Senhor. Deus, na sua estrutura, na sua
é onisciência, como Deus que é. Ele chega com o processo concluído. E já tem 3 anos, né? Graças a Deus, a nossa igreja já tem 3 anos. Muito, muito milagre, Muitos milagres. muita provisão, né? E na sua vida, né, Madá? Tipo, uma história de muita superação, né? Eu vejo muito cuidado de Deus na sua vida. E o quanto, assim, de dificuldade você já passou e você poderia hoje ter no seu coração apenas murmuração, né? Murmuração, por que Deus? Por que levou meu marido? Por que isso aconteceu? E Madá, isso é muito forte mesmo, porque hoje, por exemplo, eu conheço uma pessoa onde Deus permitiu, né? Porque nada foge do controle dele. Permitiu uma situação muito difícil na vida dessa mulher. E ela, depois dessa situação, né, que aconteceu, ela, de fato, culpou Deus por por essa situação e mudou, assim, né? Deixou de viver em comunidade, como igreja, deixou de ter uma vida de santidade por conta dessa situação. Então, você é a prova viva de que por mais difícil que seja o seu vale, Deus não deixou de ser fiel com você. Ao contrário, Ele te ama tanto que Ele tem te sustentado, tem te levado, tem te provido, né, as coisas, por mais que ó, uma dor como essa de perder o marido que sustentava a casa, Provedor, né? provedor, mas você entendeu que isso não era culpa de Deus. Acho que isso vale você falar para a galera que tá ouvindo, né? Tipo, que não, as situações difíceis vão acontecer. O Senhor próprio falou, né? Eu não vou livrá-los do mundo, né? Para que vocês possam suportar. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, tipo, não é verdade isso na sua vida? Sim. E o que mais me fortalece no meio dessa trajetória toda é a presença dele, a presença do próprio Deus. Me emotivava, me sustentava nas minhas fraquezas, nas minhas doenças, nos meus limites, mesmo sabendo que eu podia fraquejar. Primeira coisa, eu entendo que o próprio Deus acredita em nós primeiro. Amém. É verdade. Não é você arrumar um pretexto. Eu podia muito bem arrumar um pretexto igual essa irmã arrumou. Um pretexto de coitada, Vítima, né? de vítima. É muito fácil você culpar a Deus sem entender o propósito. Se você não entende, você vai abandonar, Ah, você vai deixar na beira do caminho, você vai virar igual aquela semente do bom semeador. Vai para o pedregulho, vai para os espinheiros, vai para a beira da calçada, mas não quer ir para o lugar certo, para o momento certo, onde o propósito precisa se cumprir, crescer e dar frutos. sim. Dar frutos. Primeiro, o nosso chamado custa preço e renúncia. Se não tiver isso, nada vai acontecer. É, tem muita gente que eu acho que até te critica, né? Por conta de você subir um monte. Já vi você fazendo uma campanha com saco de lixo, subindo um monte com saco de lixo. Mas não entende que
Não é sobre o saco de lixo, não é sobre o monte, é sobre você querer dar algo diferente, algo que te custa para Deus. É isso aí, Não é verdade? com certeza. Algo que te. Ah, agora você falou, eu subo no monte é de 10 a meio-dia. De 10 a meio-dia acabou. É o horário que o trem tá pegando. Eu falo, ah, rapaz, se o grandão fez isso por mim, tem que fazer alguma coisa maneira pra ele. Mas é o que eu faço. E me sinto que não fiz nada. Uhum, Quanto mais eu me aproximo dele e uhum, que quero fazer para ele, eu digo, Senhor, não fiz nada hoje. uhum. E outra coisa, minha prioridade é o próximo. Não é você. Ó, ó o próximo. Minha prioridade é o próximo, não é nem a mim mesmo. Porque de mim Deus cuida. Agora eu preciso ter um tempo para cuidar do próximo. Quem está perto de mim, quem precisa de mim, né? Isso é muito forte. Mas antes de nós terminarmos, eu quero falar da nossa sala de cura. Por favor, dá tempo. Tempo. Uhum. O Senhor me deu um novo projeto, né? De cura para as mulheres. Glória a Deus. Mulheres com depressão. Mulheres que não acreditam nelas mesmas. Porque tudo isso eu passei. Hum. Eu acreditava em mim, mas eu não acreditava que eu ia ser curada. E pela misericórdia do Senhor tem sido uma bênção esse trabalho de cura. A manifestação do poder e da graça. Glória a Deus. É Eu- lá na sua igreja sim, mesmo? lá na nossa Tem um igreja dia tem específico um para dia, galera saber? é às terça-feira, ali na rua Adolfo Monjardim, número 10, no bairro Anguetá. Que benção. A partir das 19h30, eu estou ali para atendê-las, ouvir. Até porque, pastor, nas últimas horas, a igreja não está parando para ouvir. É verdade. Ela não quer ouvir, ela quer falar. Uhum. Coisa que a igreja precisa parar para ouvir, porque nós estamos lidando com uma geração doente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Se nós, como pastores, não olhar por essa ótica, daqui a pouco vai estar todos mortos, se é que já não está, Uhum. né? Se a gente não abrir os nossos olhos, porque ainda há tempo de curar. Amém. Porque Jesus nos chamou para fazer esta obra. Ide, fazei discípulos, curai em meu nome, expulsai demônios, Sim. visitai os órfãos e as viúvas, Sim. ide aos valados. Só que mediante a falta de tempo e a mídia, as coisas que estão acontecendo, não vim para acusar ninguém, mas 100% dos nossos pastores não têm esse tempo. Sim. Grande parte mesmo. Não tem esse tempo. Sobrou para quem? Os pastores pequenos que vivem em periferias, que eles têm mais tempo de andar pela cidade. A gente tem mais tempo de andar pela cidade, andar a pé, andar de Uber. E ali a gente começa a ver aonde o evangelho precisaria ser pregado. Normalmente igrejas grandes têm essa. Tentam até dividir o espaço de tempo, né? Mas, de fato, hoje a gente vê essa proximidade mais nas pequenas igrejas, onde, igual você, né, vive para a obra, os pastores são mais acessíveis, né? Essa questão toda.
E Deus tem operado, então, as curas lá, né? Os milagres. Graças a Deus. A gente já vai, né? Quase finalizar, porque já tá dando 1 hora de gravação, passar rápido. Uau. Queria que você deixasse, pode olhar para aquela câmera, deixar uma palavra para as pessoas. Você quer convidar também para sua igreja, te conhecer. Sim. Esse ponto que você comentou sobre ser amigo de Deus. Deixa uma palavra para a galera. Ser amigo de Deus. Abraão, um grande homem, segundo a palavra, amigo de Deus. Você quer ser próspero? Seja amigo de Deus. Quer ter uma família estruturada? Seja amigo de Deus. Quer ter um ministério sarado, curado, edificado? Seja amigo de Deus. Quando você tem um amigo que você precisa de algum recurso, muitas das vezes você não vai procurar parentes. Você não vai procurar sua sogra, sua vizinha, sua tia. Você vai procurar o seu amigo. Se Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha amigos, por que nós não podemos ter Sim. esse grande amigo? Então, a nossa igreja, por pensar nessa visão, ela fica na rua Adolfo Monjardim, no bairro Inhanguetá, em Vitória, aqui no Espírito Santo mesmo. Eu quero te fazer um convite para estar conosco nos nossos cultos. Às terça-feira, trabalho de cura, cura profética, cura física, cura espiritual. E às quinta, nosso culto é de oração e libertação. Aos domingos, que é o culto da família, a partir das 19 horas. Seja você meu convidado, eu vou estar lá para te receber. Vai ser muito bem-vindo. Eu quero estar lá para te dar um abraço. Uhum. Deus te abençoe. Valeu, pessoal. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, pastora, bispa Madalena. Que Deus te abençoe. É um prazer enorme estar com você. Deixar a rede social dela aqui, pessoal, para você seguir ela. Vale muito a pena. Faz live de oração, live, bota os motivos lá e ela ora, né, pastora? Sim, sim. E é isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado.